Olá, pessoal! Segunda temporada de Pode Estar. E eu tô aqui com uma mesa pesadíssima. Tô muito feliz de dividir a mesa do tema liderança feminina com pessoas que eu conheci através da Expo Dance e que aceitaram o meu convite para a gente continuar um debate aqui. Sejam muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. Vou falar rapidinho sobre o que aconteceu. A gente fez uma roda de conversa na Expo Dance 2023, a convite do Anderson Rocha. Muito obrigada, Anderson, por ter nos convidado. E olha o resultado disso. Estamos aqui. Se expandiu. E o tema era mercado de trabalho... Mercado da dança. Mercado da dança, fontes para potencializar resultados, isso, né? Isso. Nossa, era um tema Era um tema. E o bacana que aconteceu ali foi que a gente conseguiu levar para uma outra direção, que mais para frente vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Nós vamos falar sobre a nossa ótica e principalmente a ótica da STT Company, que a gente sempre fala muito em relação a gênero, porque é importante fazer esse recorte. Então, eu vou começar aqui apresentando as nossas convidadas. A Iana Farag, muito obrigada, seja bem-vinda. Fala um pouquinho sobre você para que o pessoal te conheça melhor. Eu que agradeço, Michelle, agradeço também as meninas que estão aqui. É uma honra estar mais uma vez com vocês. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Ah, que bom, que bom. E ainda mais para falar sobre esse tema, sobre liderança feminina, né? Sim. Eu sou bailarina profissional e professora de dança do ventre. Já tem uns 6 anos, 6, 7 anos já que eu atuo de forma profissional, mas eu danço desde os meus 12 anos. Eita! Tem uns 13 anos que eu tô Tem muita dançando. experiência aí. Então, eu tô atualmente trabalhando, né, como professora de dança do ventre. Também tenho graduação e mestrado em História. Ai, maravilhosa, amei. E é engraçado como essas duas áreas, né, a dança, né, e a história, se eu parar para pensar assim nas minhas escolhas, nos meus interesses, nos meus trabalhos, elas acabam se unindo justamente nessa questão das mulheres, da história das mulheres. Sim, com certeza. Sobre liderança feminina, né? Para vocês terem noção, o meu trabalho, tanto na graduação quanto também no mestrado, foi sobre a liderança feminina na política nos anos 80 aqui no Brasil. E eu estudei especificamente a Benedita da Silva, não sei se vocês conhecem, né? Sim. Ela atualmente é deputada federal. E a história dela, assim, enquanto uma líder, né, política feminina, desde da época em que ela atuava nas favelas, né, com o movimento dos favelados, associação de moradores, ela mostra muito essa questão da liderança feminina, né? Ela foi a primeira mulher negra a se tornar vereadora aqui no Rio de Janeiro. Caramba. Isso em 82, né? Então, assim, pouco tempo historicamente. Então, isso me chamou muita atenção em relação à história, e sempre foram assuntos que me interessaram muito, né? Justamente, eu acho que nisso a gente tem um pouco em comum, assim, tem tudo a ver, você tá aqui. Do gênero chamar atenção, né? Para essas discussões. E trabalhando com dança também, eu trabalho com dança do ventre, né? Que é uma área que assim, tem a maioria, com certeza, são mulheres. Hoje em dia a gente ainda tem alguns profissionais, alunos, homens, mas a grande maioria são de mulheres. Então, eu estou o tempo todo também trabalhando com mulheres. Diferentes histórias de vida, diferentes idades, corpos, profissões, né? A dança do ventre, realmente, se a gente parar para ver o perfil das alunas, até das profissionais também de dança do ventre, a gente vê que não tem perfil, assim, não tem padrão, né? É muito diverso. Então, eu acho que a minha história, né, tanto em relação à dança quanto em relação também a esse outro lado, né, os dois professores também, né, mas acabam se unindo sempre nessa questão das mulheres, que é um tema que realmente eu acho que me toca muito, né, pessoalmente. Eu acho que é muito importante também a gente discutir o tempo inteiro. Sim, né? Adorei. Muito bom, muito bom. Tá vendo a pessoa certa aqui na mesa? E olha que a gente nem chegou a se aprofundar, né, sobre a questão da sua formação em história. Maravilhoso. A segunda convidada é a Karine Lima. Karine, já estamos aqui fazendo
outras conversas para continuarmos trabalhando juntas, né? A gente teve uma conexão e aqui na mesa ela também me falou uma coisa que eu fiquei assim, eu tô toda arrepiada, nós estamos muito conectadas. Seja bem-vinda, muito obrigada pelo convite, se apresenta, por favor. Eu que agradeço, Michele, o convite. É uma honra estar aqui com vocês, né? Que conheci vocês do nada. Que não é do nada, né? Porque É verdade. porque Deus sabe o que faz, é a gente que não sabe, às vezes, porque a gente não tem bola de cristal. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais com esse tema, que é liderança feminina, né? Eu danço há 26 anos. Sou professora, mentora para estudantes e profissionais da dança, né? Eu fui bailarina profissional mesmo de palco por 16 anos. Desses 16 anos, eu trabalhei e morei na Alemanha há 8 anos. E lá eu tive também o meu grupo de dança, então eu era bailarina, coreógrafa, diretora, gestora, produtora, vendia os contratos e ensaiadora. E amiga de todo mundo. Era junto com uma colega, ela era muito talentosa, muito talentosa com o figurino, coisa que eu não sou. E foi uma época muito legal, né? Mas eu já estou no Brasil de volta, já tem, acho que 7 anos, 8 anos, né? Porque aqui é realmente o meu lar. Viver na Alemanha foi um ato de muita coragem. Sim. Viver em outro país totalmente diferente, quase que o oposto da sua cultura, é ainda mais desafiador, né? Mas eu fui com a cara e a coragem mesmo, porque o meu sonho era dançar e ganhar o mundo dançando e viajar o mundo dançando, e eu consegui, né? Viveu aquela fase dançarina, né? A Que é fase, muito interessante. a fase dançarina, que a gente sabe que a carreira do bailarino mesmo pesada de palco, né? Ela é curta, Sim. né? Porque não tem joelho que aguente. Ainda mais que quando você, assim, eu tinha um problema congênito de instabilidade femoropatelar. Assim, a minha patela saía do lugar. Então, por conta disso, eu tive várias lesões e eu operei os 2 joelhos. Hoje em dia, eu só posso dar aula, né? Eu não danço mais profissionalmente há muito tempo. Na verdade, eu nem parei por causa do joelho, porque eu dancei 6 anos. Olha como a pessoa é viciada na parada. Para mim, era como respirar. Não tinha como parar. Então, nem as cirurgias me pararam. Eu dancei profissionalmente por 6 anos com os 2 joelhos operados, sem sentir nada, tá? Porque também eu sou doida, né? Não se dança no palco com dor. Então, foi uma experiência fantástica. E hoje em dia eu também sou formada em comunicação social, jornalismo pela UFRJ. Depois fiz licenciatura em dança na Faculdade da Cidade. E acabei de terminar a minha pós-graduação à distância pelo SENAC, o Centro Universitário de São Paulo, em gestão cultural, né? Aí, no momento, eu trabalho como professora, mentora e escrevo projetos, né? Os meus projetos que eu fiz no digital, para conseguir realizá-los no presencial, eu faço inscrições em editais públicos culturais, né? A ideia é essa. Perfeita, maravilhosa. E a terceira convidada é a Marluce Medeiros. A Marluce, quando eu soube que ela estava lá na roda de conversa, eu fiquei muito animada, viu, Marluce, de te conhecer pessoalmente. Eu já conhecia a Marluce, vocês já conheciam? Sim. Eu não conhecia pessoalmente. Não, pessoalmente Eu também amei. não, mas ela é uma celebridade. É uma celebridade. Ela é famosa. Vocês ouçam esse podcast que o negócio fica mais caro a partir de agora. O cachê vai subir. Cadê o cachê, gente? Certíssima, apoiada. Marluce, muito obrigada por você ter vindo, tá? Apresente-se para que todo mundo saiba quem você é. Eu sou Marluce Medeiros, não sou uma celebridade. Sou uma profissional da dança. Eu estou ouvindo aqui as meninas falarem, é muito legal, porque a gente vai entendendo como as nossas histórias, nada é à toa. Eu já tenho não. isso. Nada é por acaso. Não é. A gente já acorda de manhã, a gente já foca em tudo que a gente quer que aconteça no dia, só que tem que focar certo, né? Porque aí foca depois, não queria acontecer. Pensou, já era. Por isso Tem não que tomar pode cuidado deixar com o que pensa. Tem que tomar cuidado com quem pensa. Bom, meu nome é Marluce Medeiros, eu sou um profissional da dança. Hoje estou presidente do Sindicato dos Profissionais da Dança do Estado do Rio de Janeiro.
Faço parte da Federação de Escultura também, que é uma coisa importante mencionar. Sou diretora artística do Estúdio Talento e Arte, uma escola de dança em Madureira. Eu tenho essa escola desde 2004. Estava ouvindo você falar sobre como a carreira do bailarino é curta, né? E eu vou contra isso. Eu acho que a carreira do bailarino ela é longa, mas a gente precisa entender como que a gente vai passando das nossas fases. Que a gente sai de bailarino para ensaiador, assistente de coreografia, coreógrafo. Como que a gente vai traçando esses caminhos para que a própria carreira na dança ela... Não, a carreira na dança ela pode continua. ser para sempre. Mas mesmo como palco, é que a gente precisa entender essa dança de palco, não a De dança outra só forma. virtuose, Sim, né? A gente precisa acrobática, porque a minha técnica, era muito acrobática. técnica. essa técnica, ela precisa passar por outros momentos de maturidade, que é tão importante ver um bailarino mais velho, mais maduro em cena, né? Então, assim, eu acho que é uma prática que o Brasil precisa construir. E aí, dentro do Sindicato da Dança, a gente tem levantado muito essa bandeira. Eu acho que é uma coisa Muito importante a colocar. Agora, como profissional de dança, eu comecei uma companhia, ainda um pouco antes da pandemia. A gente montou até a Artesia de Dança e em 2020 fizemos vários vídeos com o intuito de fomentar essa companhia. A gente enfrentou a pandemia. Eu não sei se foi algo bom ou ruim. A pandemia com certeza foi algo ruim, mas o que a gente consegue tirar de proveito desse momento para mim, foi entender como escrever projetos em editais, porque era sempre para dança, né? A gente estava falando sobre isso antes. Como o profissional da dança, não tem esse hábito de sentar, ler um edital, entender quais são... A gente já sabe tudo, gente. A gente sabe tudo que cabe numa planilha orçamentária, o que a gente precisa, porque a gente faz sempre isso, né? Os festivais de dança sempre fazem isso. Mas eu tive tempo para parar para fazer isso. Então, a Tearte nasceu nesse momento e a gente fez um primeiro projeto chamado Amadurecer. É um projeto que ainda está em circulação, tem algumas apresentações a serem feitas, mas ele fala única e exclusivamente disso, desse amadurecimento feminino e como a dança potencializa isso. Como a dança foi, pelo menos para mim, ele foi um instrumento assim de potência, de verdade. Então, hoje, a mulher que eu sou, eu venho de família onde eu tenho 2 irmãos mais velhos, homens, meu pai, né? Então, assim, minha mãe é uma mulher super guerreira, ela faz tudo, ela já trabalhava, minha mãe está com 83 anos. E ela foi uma pessoa que trabalhou fora a vida inteira. Isso já era um diferencial na curva, né, das mulheres dessa época de trabalhar fora, ela era plantonista, mas eu entendo esse meu lugar muito do feminino, porque eu fui criado muito com os meninos, e aí as mulheres que normalmente têm essa coisa dessa potência feminina, a gente sempre quer ficar igual um menino, não tem que ficar nada igual um menino, tudo bem se quiser também, porque... É bem isso, né? Cada um. Mas. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Nada é obrigatório, né? E aí, isso é uma coisa muito boa da gente conversar sobre isso. E aí, a dança me fez colocar nesse lugar de saber, assim, administrar coisas, gerenciar coisas, domínio de turma. Através disso, eu coordenei um projeto social. Na época, isso aí também, né? Falando, eu emendei tudo. Já é para parar? Eu coordenei um projeto social de 2005 a 2012. E nesse projeto social eu entrei porque eu era uma profissional da dança, né? Precisava de uma diretora, uma coordenadora artística nesse projeto. E foi muito legal esse projeto para minha vida, porque eu fui convidada. Eu abri a escola depois que o Balé da Loscar, eu trabalhava no Balé da Loscar em Madureira. O balé fechou e eu abri o Estúdio Talento e Arte com 1 ano. Eu e mais 2, mas na época éramos 4 sócios e ficamos com mais 2 sócios. A Vânia Rigo e a Shirley Fonseca, que eram professoras dessa escola. E 1 ano dessa escola, a gente abriu a escola também na cara e na coragem. Eu não sabia nada sobre empreendedorismo, administração. Mais tarde é que eu vim fazer curso, enfim.
E um ano dessa escola eu levei um convite para a Dalau, para a própria Dalau, para ela ir ver a escola, né, como é que estava, e enfim. E ela me convidou para coordenar esse projeto social chamado Projeto Arará. Era um braço social do jornal O Dia. Dentro desse projeto é que eu entendi todo um mecanismo sobre administração de gestão de equipe, porque dentro da minha escola, a minha equipe foi formada por pessoas que eu já conhecia. Então, você já tinha professores ali, já era uma equipe muito unida, muito próxima, então era fácil você administrar. Quando você chega num lugar onde já tem coisas formadas e você vai liderar a equipe, aí é que você sabe se você vai ter esse poder de domínio, de liderança ou não. Por quê? Porque as pessoas não vão concordar com tudo que você fala. E eu sou aquariana. Então, eu já peço opinião, mas eu já sei aquilo que eu quero. Então, eu já vou conduzindo o negócio. E isso é muito legal, porque você vai ter que ceder. Amor, você vai ter que ceder. Você vai ter que dar espaço, vai ter... Isso é um aprendizado desse projeto que eu acho que eu fui convidada na época pelo Caio Nunes para ser assessora no sindicato, pela Beth Spinelli para vir como presidente na gestão dela e depois me tornar presidente do sindicato. Então eu acho que você falou, se eu não fosse no dia na roda de conversa, eu não conheceria. Tudo é isso. Nós nos conhecemos através de... Spinoza é um filósofo que ele falava exatamente sobre isso, sobre esses encontros que potencializam ou diminuem energias, né? Potenciais de... Não é mais ou menos isso, gente. Quem é muito esperto em Spinoza, não me julgue, mas... Basicamente é sobre esses encontros. O importante é que você sentiu a mensagem. Conectos e contato. Se chama serendipidade isso que está acontecendo aqui. Eu aprendi com a minha mentora do digital, que é a Isabelle Moreira, né? Que inclusive é a minha mulher de inspiração, né? Escolhida para hoje. Eu descobri com ela esse termo que eu não conhecia. Serendipidade são pequenos acasos, pequenos ou grandes, como esse aqui, que acontecem, mas que tem a ver com os seus desejos de realização. Como se fosse um quebra-cabeça, mas que você não está exatamente planejando e programando, né? Mas você está desejando. E aí, a partir do seu pensamento e do desejo, o universo conspira a favor, né? Serendipidade. A favor, são confirmações de que você está no caminho certo, Exato. Né? E vem do meio da investigação, né? Que é quando a pessoa está fazendo uma investigação e começa todas as respostas levarem ele para descobrir, por exemplo, quem foi o assassino. É dali que vem essa palavra. Muito vai desencadeando, né? As coisas vão acontecendo. Eu também conheci através da Isabelle. Nunca tinha escutado falar. Né, ela é tatuada com essa palavra. Ela tem uma tatuagem. Foi a última tatuagem delas, que é aqui. Ela primeiro fez uma tatuagem de uma loba, graças a esse livro, que eu também conheci graças a ela. Eu ganhei esse livro quando eu completei 50 anos do um aluno que eu tinha. Muito legal esse livro. Mulheres que correm com os lobos. Mulheres do meu Brasil baronil. Leiam esse livro. Quem não tiver a grana para comprar... Isso eu ganhei de presente da minha irmã. Minha irmã, obrigada. Pode mandar beijo aqui? Claro. Vou mandar para as minhas alunas. Um beijo para minha mãe, para o meu pai, para meus irmãos, para minhas sobrinhas e para vocês. Adorei. Mulheres, por favor, leiam esse livro. É tipo a Bíblia do mundo feminino, né? Ela fala sobre mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. São contos, né? E até contos de fadas que a gente conhece, ligados ao mundo feminino, né? A nossa essência, a nossa diferenças, né? As nossas diversidades, né? O que a gente tem dentro de nós e como que a gente funciona no mundo moderno, no patriarcado, né? Na sociedade que às vezes poda os nossos sonhos, os nossos desejos, quer cortar as nossas asinhas e não deixar a gente voar. É uma potência esse livro. Para quem não puder comprar, como eu estava falando antes, tem de graça 0800 em audiobook no YouTube. É só procurar lá
Mulheres que Correm com os Lobos, audiobook. Dá para ouvir os capítulos aos pouquinhos. Eu acho que esse Legal. livro é um livro muito legal, porque ele não... Você não precisa assim, olha, não vou ler um livro grande. Né? Tem gente que Assusta. Mas não é nada disso. E eu acho que é importante, porque assim, nesse projeto que a gente fez, Amadurecer, eu peguei vários trechos. E ele lia para as meninas, né? A gente na fase ainda de laboratório, a gente começou a fazer os ensaios, ainda todo mundo de máscara, foi aquela coisa sinistra, fazendo teste sempre. E eu trabalho com casais de mestrado e porta-bandeira, né? A coreografa Esquel e o Marlon na Portela, Amanda e o Thiago na Viradouro, e o João e a Duda também pela Viradouro, e a Amanda e o Thiago pela Ilha também. E eu sempre trago coisas para as mulheres, para as meninas, para a porta-bandeira, porque a porta-bandeira tem esse lugar de ser a guardiã, Cortejada. né, do pavilhão. Ela é aquilo. E de como é importante a gente, como mulher, a gente sempre entender esse corpo feminino, super sagrado feminino. e potente. Por quê? Eu acho que a gente ia começar esse assunto, a gente começou a gravar. Eu não acho que a mulher ela precisa estar sempre com uma roupa super largona e não sei o quê, para ela chegar num lugar e parecer que ela é super intelectual. Não. É porque se eu tiver muito de bico fino, muito arrumada ou muito penteada, talvez eu não pareça tão intelectual. É um saco isso, entendeu? Eu quero botar a roupa que eu quiser. Talvez algum dia. Eu não quero mesmo estar arrumada. Eu não quero... Ainda mais sendo aquariana. A Isabelle, a Isa, né, a nossa mentora, ela dá palestras e eu fui num treinamento presencial dela no ano passado, com um monte de fera aí, mulheres e homens do digital. Na plateia só mulher, né? Porque ela trata do empreendedorismo feminino. Né? O lema dela é que o feminino vai curar o mundo. Eu não tenho dúvida. Né? E ela dá palestras descalça. Então ela se veste do jeito que ela quer, entende? Ela bate muito nessa E ela tecla, saiu do corporativo, porque ela não aguentava mais, né? Usar escarpão. Ela contou até uma história, cara, que teve um dia que ela trabalhou tantas horas, que ela esqueceu que estava usando o AB. Mais tempo do que Deveria, né? que O deveria. horário, né? Imagina isso. É o que acontece com a mulher o tempo inteiro, né? Ela se esquece, ela se deixa em segundo plano e vai fazer tudo antes de lembrar que tem Ela alguém existe. ali. É porque assim, não sei se dá para entender, mas, por exemplo, pro cara, né, tá super arrumado, é claro que tem uma... Pô, vou cortar meu cabelo, vou de barba feita, vou banho tomado, mas a mulher vai fazer tudo isso e ela ainda tem a unha, a maquiagem, o cabelo, pintar, se não pinta, e vai enrolar, não vai secar, não vai... Tudo termina em algum estereótipo para a mulher, né? Sim, com certeza. E aí a cobrança. A cobrança mas eu muito acho que grande. assim, eu sou muito de lua. Se eu tiver que chegar num lugar, às vezes, super arrumada, a Beth Spinelli é maravilhosa, gente, porque a Beth, ela sempre tá super bonitinha, arrumadinha. E quando eu chego muito arrumadinha, ela fala, nossa, ela adora, sabe? E então, lá no sindicato, a gente leva numa forma muito... a gente tá numa gestão muito leve, tranquila e fazendo com que a categoria... Aquela sindicalista já falou sindicalista. E a gente está fazendo que a categoria realmente entenda que sindicato não sou eu que sou o sindicato. Sindicato somos todos nós. Somos nós. E assim, quanto mais a categoria estiver forte, unida, entendendo que não dá para fazer certas coisas, é claro que você às vezes aceita algum cachê que não está muito ok, porque aquela pessoa você trabalha sempre. Mas você aceitar isso de grandes corporações, grandes empresas, você está jogando, sim, a coisa da tua profissão e o teu profissionalismo no chão. Então, fica a dica, dá uma olhada na tabela do sindicato, mas a gente voltando para a parte leve, né? A gente tem muito isso de as mulheres mandam lá dentro. A gente tem diretores homens, né? Mas a Beth é a conselheira honorária, eu sou presidente, e o vice-presidente é o Hugo Leonardo, o diretor de marketing é o Carlos Fontinelli, o diretor financeiro é o Eduardo Torres, então são homens, entendeu?
É óbvio que a gente tem um lado super sensível, né, dos meninos e quando a gente trabalha com uma equipe que as pessoas são pessoas LGBTQIA+, então a gente tem pessoas com um olhar muito sensível, muito diferenciado, isso lá na escola também. Isso enriquece demais. Sim, e eu tenho pontuado isso. Eu ainda vou escrever esse próximo projeto falando sobre isso. Isso que a gente vem pontuando sobre o olhar feminino, as mulheres vão dominar o mundo, é porque eu acho que os homens precisam descobrir esse lugar do feminino dentro de si. Esses são os melhores homens para casar, para ser amigo, para ser pai do seu filho, para ser parceiro, para ser irmão. Com certeza. Porque, cara, tá muito careta esse negócio de machista. Mulher machista, que eu não sei nem se deveria existir essa nomenclatura, e homem. Caiu. Isso não dá. Não dá mais. Não Não cabe dá. mais, Cabe né? mais 2023. nesse Não dá. Vamos dividir tudo, vamos fazer tudo igual, Compartilhar. vamos cair dentro. Porque eu acho que a gente vai ter pessoas melhores, menos violência, sabe? Menos briga. Então, eu acho que dá para ir para um. Eu sou aquela, tipo, eu sou brasileira, não desisto nunca, sabe? Eu acredito. E peca, mas não quebra. Tamo junto. Você é casada, né? Sou. A Iana é casada? Noiva, quase Noiva. casada. E a Karine? Eu tenho que falar um termo aqui, que é divorciada, solteira. Isso aí. Ah, tá, foi casada, eu também. Já fui casada. É. Mas é importante isso que a Marluce pontuou, porque não é uma guerra de sexo, Não. né? Até porque antes fosse, eu até já falei essa frase aqui nessa mesa, eu tô lembrando que eu já falei isso, porque nós teríamos pelo menos o nosso próprio gênero a nosso favor. É uma guerra, né? Um movimento, na verdade, contra um comportamento que não faz bem a mulheres. Exato. E aí a gente tem mulheres que fazem parte desse comportamento. Então, assim... Que apoiam esse comportamento. Então É toda uma estrutura, né? Você vê homens que estão do lado de que não concordam, e você vê mulheres que estão lá do lado se sujeitando e concordando. Então, realmente, não tem como pensar em algo que é só para as mulheres. É para a sociedade, é para as crianças, principalmente. Existe uma autora, que é a Bell Hooks, que ela fala... Adoro Bell Hooks. Ela fala sobre o próprio feminismo ser algo que olha para as mulheres e não olha para as crianças. As crianças somos nós em formação. Então, assim, elas têm que ter o direito de falar, elas têm que ter o direito da proteção para quando chegar na fase adulta, coisas que a gente não precise desconstruir, porque já foram muito bem construídas, né? A gente passa por coisas assim, do tipo... falando muito de políticas públicas, né? Uhum. Tem políticas públicas para o uso do preservativo, né? A camisinha virou uma coisa que você pega no posto de saúde. E a absorvente deveria ser assim também. Sim. Então, isso foi uma guerra no Congresso. Foi um projeto da Tabata Amaral, que era uma deputada federal, e foi uma guerra no Congresso para isso chegar a ser voltado como higiene, material de higiene pessoal, porque, enfim, todas as mulheres, isso é super necessário. E eu acho que, assim, uma pessoa do gênero masculino não tem noção do que seja isso para uma pessoa com pouca vulnerabilidade social, que não tem grana para isso. Porque é uma questão de higiene, sabe? Então, é muito sério. São coisas que a gente vai muito além, muito além. Quando a gente vê mulheres que não apoiam isso, eu penso que parte de... Né? Eu penso que parte, assim, principalmente, de tudo que a gente passou nos últimos anos, eu tenho analisado, assim, e eu devo ser doida porque eu me candidatei presidente a sindicato no momento onde a gente estava com essa guerra, né? Essa demonização à cultura, à arte e aos movimentos trabalhistas. Então eu não devo ter... E até as mulheres. E da própria classe. Porque, assim, acaba acontecendo que o sindicato... A frase que eu chego em qualquer lugar o sindicato não faz nada por mim. Até que você precise dele. E aí você vai se interessar e saber o que o sindicato está fazendo ou está deixando de fazer. Então, isso é um ponto super bacana. Esse próprio sindicato, eu também fiquei na Itália sem receber.
quando eu era bailarina. E esse sindicato não era... Eu não era presidente desse sindicato ainda, óbvio, né? Eu era bailarina, era jovem, ainda não... Então, assim, esse sindicato tem histórico pregresso. Coisas boas e coisas ruins. Então, cabe a quem chega lá dentro e ir modificando. Então, eu fico pensando, voltando a falar desses últimos tempos que a gente passou, que é uma questão mesmo de educação. Educação. É educar, demonizar certas coisas, como leis de incentivo à cultura, demonizar a educação de que gêneros existe, que a vida não é binária, não é menino e menina. E não Existe. é meninos vestem azul, Não, meninas não é. vestem só Isso- rosa, porque isso o mundo não é é. colorido, É né? isso. Então, eu acho que assim, a gente vive num processo que é um processo que tem que ser pedagógico e educacional. Eu sempre digo que assim, os espetáculos, falando da escola, os espetáculos dentro da minha escola sempre são espetáculos. Claro que a gente quer fazer um espetáculo super bonito, com balé clássico, com jazz, sapateado, né? Coisas que as crianças, teatro. Mas eu sempre tento, dentro desse espetáculo, ter temas que levem a uma reflexão. Porque quem assiste não são as crianças, são os pais, pais. As são os crianças avós. apresentam, E muitas E as pessoas que não frequentam teatro, que não frequentam espetáculos de dança. Contato zero E tem com a essa arte, é muito oportunidade. comum, né? Esse é o único contato que ele vai ter com a arte. Ou você faz uma arte verdadeira, verdadeira no sentido de que a arte é verdadeira. Quem vai classificar o que é arte verdadeira? É complicado. Mas no sentido do quê? Não, você matriculou seu filho para fazer balé clássico, vai dançar balé clássico. É jazz. Mas o que eu entre nas entrelinhas eu posso. Então, a gente fala sobre o mundo das cores, que todas as cores são possíveis. Esse ano a gente vai fazer um Já espetáculo vai que deixando as mensagens Lógico. subliminares. as meninas a menina que inventava histórias. O tema do meu espetáculo é esse ano. Por quê? Porque, primeiro, que é a menina, né? E o professor de teatro falou que esse espetáculo é sobre mim. Mas é uma menina. Referência. É uma menina que Ué, ela não dizem cria. que tudo é autobiográfico? Exato. É porque eu acho que as meninas, elas podem muito mais, sabe? Então, a gente tá falando sobre as crianças. Cara, a gente... É só Genial, alimentar. Marluce. É só alimentar. Genial, genial. Esse comportamento, né, que você falou das mulheres, né, que concordam com o problema dos direitos, né, de igualdade de gênero. Tem um livro que é muito bom, que se chama Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas. Não sei Esse se eu não vocês conheço, conhecem. não, nunca li. Da Ruth Manus. Sobre Eu direitos. conheço a Ruth Manus, conheço. Sobre direitos, trabalho, família e outras inquietações da mulher do século XXI. É incrível, né? Porque ela traz vários contextos, assim, da história dela e da experiência, do estudo, né? Sobre o feminismo. É uma que está morando na e sobre França o agora e machismo. com um bebezinho pequeno. Isso, Tá, é ela mesma. Sobre o feminismo e o machismo, e ela diz que o feminismo não é o oposto do machismo. Uhum. O feminismo veio simplesmente para trazer os direitos que as mulheres não tinham naquela época, na metade do século passado. Né? Começou com as sufragistas. Quem souber, porque às vezes as pessoas falam de coisas que elas não conhecem, é por falta de conhecimento mesmo. Uhum. Quem souber, quem quiser aprender mais sobre isso, tá aqui. Super atual, filme da Barbie, super recomendo. É um filme ótimo, muito inteligente, engraçadíssimo. Né? E tem uma matéria, eu comprei por causa de hoje, e eu vim lendo a matéria no metrô, que fala um pouco dessa história, né? Porque elas sofriam ainda muito mais do que a gente hoje em dia, né? No trabalho, com trabalho escravo praticamente, enfim. Então, ao longo do tempo, a gente foi conquistando esses direitos, né? E ela fala também do mundo de hoje, né? Da mulher moderna, que às vezes a gente estava até conversando aqui nos bastidores, deixa eu contar umas coisas Saiu que a muita gente coisa falou, boa aqui. saiu muita coisa. Como eu não estava gravando, eu vou contar algumas coisas. E às vezes a mulher é super uma liderança independente e
tal, não sei o quê, forte, uma potência, inteligente, não sei o quê. Mas fecha a porta da casa, ela trata o marido como se fosse filho. E homem não é criança não, minha gente. Eu já fui casada, já tive alguns namorados. Eu tratava o boy muito bem, e era muito bem tratada, porque eu mereço. Mas tratar Não é bem filho. não quer dizer que é seu filho. Mas tem mulher que tem esse lado muito matriarcal, talvez eu não tenha, porque eu não tenho filho, mas eu tenho 4 lindas sobrinhas, e passa isso para o relacionamento. E tem uma questão da educação do homem pela família, pela sociedade, pela estrutura da sociedade, que assim, os homens estão ainda no comando, né? A maioria dos políticos e CEOs das empresas ainda são homens. As mulheres ainda ganham 20%, tá aqui, eu não estou mentindo, não estou inventando, tá aqui, ó. Como Matéria. É matéria, são Não dados. é achismo. Não é achismo, são dados factuais. Nós ganhamos ainda 20% menos do que os homens no mesmo cargo, certo? Fazendo o mesmo trabalho. Então, assim... E parece que é algo em torno de 60% ou 70% abaixo o número de mulheres na liderança em relação a homens. Exato. Sim. Exatamente. Eu acho que a gente observa ainda muito essa persistência, né, dessa diferença, tanto em relação a questões mais pontuais, como você falou, né, diferença de salário, até na questão da política mesmo, né, uma representatividade menor das mulheres, quanto questões comportamentais, né? Isso eu vejo muito na sala de aula também, as mulheres reproduzindo, né? Às vezes não como se por exemplo, muitas alunas minhas são casadas e têm filhos. E é a sobrecarga que existe, né? Como a gente estava falando também. E elas, assim, ainda não questionam, ainda não tem essa questão de se colocar, se impor em relação a essa sobrecarga, esse papel que é colocado a ela, mas também não estão satisfeitas, né? Ainda está nesse processo de se reconhecendo, se impondo. Mas eu acho que são questões muito recentes, historicamente, né? Se a gente pensar, por exemplo, direitos civis. Só na década de 30, né, do século passado, que as mulheres conseguiram o direito a voto. A igualdade entre mulheres e homens só foi conquistada, assim, né, no papel mesmo, na Constituição de 88, que foi... 88, já estava todo mundo... Não, todo mundo não, acho que você não, né? Não, estava nascida não. Nós já estávamos. Nasci 10 anos depois. Bem, temos uma novinha aqui. Tenho 25 anos. Mas, assim, é muito recente, historicamente, né? Então, eu acho que é um processo que a gente ainda vai ficar um tempo, né? Sim. Eu acho que essa questão da educação que a Marluce trouxe, né? De colocar, às vezes, essas discussões, assim, espetáculo de dança, né? Eu acho que é isso. A gente tem que ir colocar em todos os campos possíveis essas discussões, na sala de aula, nos palcos. A gente consegue colocar também, usar a dança, a arte, né? De maneira geral. Mas falando aqui na dança, que é o que nos une, né? Uhum. Colocar a dança com esse papel também, eu acho que é importante. Político, né? Sim, Tem que exatamente. ter, sim, porque o artista, ele tem que ser político. E isso nada tem a ver com questões partidárias. Sim. É questão de você ter ali uma obrigação social mesmo. Você tá porque lidando acho que a com gente pessoas, não... né? A gente entendeu... Bom, vou falar por mim, né? A gente entendeu a questão... Acho que o brasileiro... Eu vi brasileiro falando de política tem 6, 7, 8 anos, sei lá. Sim. Lógico que, né, nossos pais passaram por questões políticas sérias, e aí Sim, tiveram ditadura. obrigatoriamente de se entender politicamente, mas teve uma leva muito grande que simplesmente passou. E eu vejo isso em relação ao sindicato, né, e a própria formação, porque isso que você estava falando, a gente vai educando, né, com as suas alunas, Sim, ou sim. com as pessoas, quando a gente vai lendo e trazendo dados. Tem um autor, eu acho que é fundamental a gente falar, tem um autor que fala sobre isso, porque um autor não é assim, eu achei que eu li na internet. Não, a pessoa fez um trabalho, Estudou, pesquisou. Né? Então, é importante a gente fazer essas reflexões sempre baseadas em estatísticas, em fatos. Claro, algumas coisas são opiniões, né? E é disso que a gente vai falando. Mas isso que a gente está falando é dessas plantinhas, né? Essas sementes Exatamente. que a gente vai jogando e que vai vindo de uma outra forma
ir melhorando. E sim, são as conquistas que a gente vai obtendo. E, por enquanto, eu acho que esse é o processo, através de leis e de respaldos que sejam importantes conquistar. Por isso que, às vezes, tem essa questão, as cotas, isso. São processos tanto de reparação quanto processos de evolução. E aí pode ser que a gente chegue no mundo ideal, né? E talvez Aqui, a gente não vai estar mais aqui. Nunca saberemos. Nunca saberemos. Mas eu acho que a gente fez parte dessa conquista de processos de... A igualdade, ela nunca vai acontecer. É óbvio, né, que é como um pulsar, né? Mas o que não dá é para ser um processo de desigualdade tão gritante. Eu conheço mulheres tão que são injusto, super empoderadas e não sei o quê, e falo e aconteço, e no relacionamento particular não é assim. Então, isso as pessoas falam muito sobre a Frida, né? Frida Kahlo, Exato. E eu acho... E todas estão suscetíveis a passar por isso. Eu não sei se essa mulher, se ela se enxerga. Não. Se ela se conhece, é uma questão de autoconhecimento. Isso é uma questão, porque assim, o olho, ele tá para fora. Exatamente. Eu, Marluce, eu tô vendo outro campo, né, que é o da psicologia, da porque aqui, eu tô enxergando um cenário, mas cada uma de vocês tá enxergando um outro cenário. E esse cenário é que eu preciso ter hora para olhar para dentro. É um super exercício, né? Caraca, será que sou eu? Né? Será que sou eu? Então, quando você tem esse mundo fora da sua casa, você age de um jeito, e dentro de casa você não percebe coisas, bom, isso é uma tese de doutorado. É muito mas complexo. É muito comum. É complexo, mas é muito comum. Bom de discutir também. É muito importante, porque dá muitos cliques, né, em quem está assistindo e na gente também. Sim, na gente, é experiência própria. Bom, eu cheguei nos meus projetos por experiência própria. Assim, não foi à toa que eu descobri a Izzy, que eu cheguei nesse livro. E assim, né, eu tenho um projeto que é só para mulheres, de dança, mas também, na verdade, a dança vai ser uma ferramenta, um instrumento de autoconhecimento, né? O objetivo do projeto é Mulher Vem Dançar, eu já realizei no digital, mas a ideia agora é fazer no presencial, porque eu gosto de gente, eu gosto de gente, quanto mais gente, melhor, entendeu? Eu gosto da energia da presença, né? E o objetivo é promover e ajudar as mulheres, e eu me incluo nisso, porque eu também estou nesse processo de conexão e cura do nosso sagrado feminino, né? Por meio da consciência corporal e da dança, né? Para potencializar, através desse autoconhecimento, a sensualidade e elevar a autoestima. Porque toda mulher... Né, toda, não tem uma pesquisa do IBGE para falar que é 100%, mas a maioria das mulheres quer ser atraente, quer ser sensual, quer isso, quer aquilo, quer milhões de coisas, né? É tudo junto ao mesmo tempo. E assim, mas para conseguir chegar nesse fim, que é esse objetivo, você precisa se conhecer o seu corpo, as suas vulnerabilidades e a sua potência. A gente sempre acha, vou falar uma frase que eu escutei é porque eu faço vários cursos, gente, só com mulher poderosa. Isabelle Moreira, Kátia Damasceno, quando a gente chegar na autoestima, aí de repente eu falo desse livro, e Iriane Martins, que é um curso de sensualidade comportamental que eu faço, que acabou tudo junto chegando nessa ideia desse projeto, né? Só para mulheres. Então, assim, é uma sensualidade que tem a ver com a personalidade de cada uma, porque nós temos características parecidas, mas nós somos todas muito diferentes, corpos diferentes, personalidades diferentes, né? E a dança, o movimento, o conhecimento do próprio corpo e o amor pelo próprio corpo, mesmo que você queira mudá-lo,
Por exemplo, meu Deus, estou acima do peso, quero emagrecer. Mesmo que você queira transformar o seu corpo para uma melhor versão que você goste mais, engordar ou emagrecer, ou isso ou aquilo, né? Aquela neuro da maioria das mulheres, você deve primeiro conhecer o seu corpo e amá-lo da forma que ele é, entende? E a partir dele, ter essa potência de transformar, ter mais prazer com o seu corpo, ter mais prazer com o movimento, com a sua vida, descobrir a partir daí as suas potencialidades, né? A ideia é essa. Você falando agora me lembrou de uma coisa que a gente vai fazer, dia 23 e 24 de setembro. Bom, a gente vai ter um seminário que a gente vai propor lá no Centro Coreográfico, e uma das mesas é justamente sobre isso, sobre danças afetivas e os seus campos de atuação. Não sei exatamente nomes de mesa, né? Mas porque eu sou pós-graduada em preparação corporal nas artes cênicas pela Angel Viana. E quando eu entrei para a pós-graduação da Angel, eu pensei exatamente como tudo que a gente faz em dança, né? Todos esses. Eu sou formada em educação física, licenciada em educação física, então tudo que eu faria de trabalho, de preparação de ator, de preparação para bailarino, como conseguir permear, fazer esse lugar de permear, entrar no corpo da pessoa, entrar nesse universo. Né? Porque não é só corpo, né? Mente, espírito. É porque eu acredito no corpo esse. Eu acredito nesse corpo. O corpo, para mim, é a cabeça, é a mente, é a visão. Integral. Integral. E não é o corpo. Tem as interferências sociais, as educações que vêm. Aquilo. Acho até que com as interferências sociais, verdade, porque você. Tudo junto. Porque você é um corpo único, né? Exato, você tem não várias tem camadas. A Dani Visco, que é uma professora maravilhosa, ela sempre fala disso, né? São essas suas várias camadas que te unificam num corpo único. Então, permear esse lugar de entender essa sua melhor versão é porque a gente quer se sentir. Você falou de uma frase que eu tenho tentado desmistificar né? Como se tornar uma pessoa mais atraente, uma mulher mais atraente. Saindo desse lugar só do fora. Do físico. Porque, cara, tá todo mundo, e tudo bem quem acha que tá bom, mas tá todo mundo botando, muito cílio, é muita boca, é muito filtro. Peito, é muito filtro. Aí já entra a Barbie, né, Karine? É muita doença. É muita... E também é muito eu sou isso, eu tenho isso, eu sou aquilo. Então, essa pessoa, ela não se cabe. Desconecta da essência. Entendeu? Completamente, vai em direção Vai ter dia que eu não vou conseguir fazer as unhas. Tamo junto. E tá tudo bem. Olha, ela começou assim com a unha vermelha, e eu assim, ai meu Deus do céu. A minha não tá vermelha. A porta-bandeira Amanda Poblete, ela fica assim, Marluce, que unha é essa? Olha, gente, a minha não pra tá. você. Olha só, deixa eu dar o meu. A minha não tá maravilhosa. A minha não tá assim todo dia. Mas aqui não tem foco, não tem... Mas eu acho que é isso, assim, não é porque você não tá com a unha vermelha que você não é uma mulher sensual, poderosa. E não é nem sobre ser sensual, é sobre o que a gente falou de essência. potencializar. Entendeu? E a potência não padronizar, tira a potência, né? Mas tem dias que se eu tiver com uma unha vermelha bem feita, aquilo lá pode sim ser a minha potência. Sim. Entendeu? Um batom vermelho. E tudo bem. Isso aí. Porque senão eu tenho que ficar sempre mulando e só inteligente no toquinho. É isso. Entendeu? E isso é que eu acho que a mulher tem que estar confortável, sabe? Somos múltiplas, né? Para qualquer dia. Você falou, sou aquariana. Tem a ver ser aquariana e ser assim? Cara, bom, eu queria só voltar num ponto que a Karine trouxe, que foi a questão do filme Barbie. É tão doido isso, porque, por exemplo, eu não acho que eu sou nada Barbie. Eu nem sou, acho que eu sou mais velha, talvez... Sei não, eu Joga pro ar. engano no mínimo uns 10 anos. Não, eu tô com 53, então sou mais velha.
tô quase lá. Então não era Barbie, não era Eu tenho boneca da 47. época. Não era boneca da época, né? Não era a questão da época. Mas eu sempre achei que é isso, né? É a mulher loura perfeita, né? Isso era boneca. Quando saiu o filme, eu falei, não quero ir. Não vou pra isso. Exatamente o que eu Mas pensei, eu não acho vou. que o mercado americano é muito malandro. Então, esse é meu ranço. Ainda não fui assistir. Mas Vá, eu tô vale a tentando pena. ir com algumas amigas É que estão muito com o mesmo inteligente. pensamento que eu, mas a gente vai escondida. Eu tava com esse pensamento. Eu tava Postar foto de rosa, né? Eu tava com Eu esse nem tenho pensamento roupa também. rosa. Mas eu me surpreendi positivamente. Então, eu sei. É inteligente e engraçado. Eu tenho depoimentos de amigas que já foram. Eu fui escondida. Mas a gente já tem Não, eu uma não fui trupe. escondida, não. Fui de rosa, tirei foto e tudo e me surpreendi. E aí... Já foi? Não, não foi. Eu tô querendo. Vão juntas. Vai escondida. E aí, o mercado americano é muito esperto. Ele sacou. Óbvio, gente. Agora é É a o momento, hora da mulher é a hora. empoderada. Bicho, mas agora que eu tô com 53, tu vai fazer boneca. Tá meio atrasado. Tudo bem. meio atrasado isso, Tudo né? bem. O filme chegou 20 anos atrasado no mínimo. Então, era disso, só essa bobagem que eu tinha pra falar, pra acrescentar nesse podcast pra vocês E ajudarem. nada, a gente tem que falar. Mas tudo pra Mas bem. o texto dizer- é muito bom, vale a pena assistir. Então, mas para dizer exatamente. Atrasado, mas é, bom. mas para dizer exatamente sobre isso, sabe? Porque nós estamos cavando esse processo a duras penas, claro, construindo estradas para que, por exemplo, a Iana tem 25 anos e olha que legal que ela já traz essa madura, cabeça né? esclarecida sobre isso, exato. sabe? Então, Eu com 25 não vou nem comentar aqui, porque eu vou queimar meu filme. Mas eu acho que é isso. Se a gente for ver as meninas mais novas, de 15, 13 anos, elas já estão assim, com outra cabeça, É. né? A gente vai eu só evoluindo acho que a cada gente tem que geração. plantar esse lugarzinho do amorzinho sempre, sabe? De tá tudo bem e que não são... A gente não tá promovendo a guerra dos Sim, sexos. sim. Não. Isso aí, gente... Não é pra dominar o mundo contra os homens e acabar com... Não, até porque a gente precisa de gente que trabalhe. Então, as mulheres vão ser CEOs, mas precisa de quem faça E quem coordenação vai- de projetos, quem faça execução dos projetos. Ele tá rindo ali atrás, hein? Isso aí corta. Quem vai fazer a nossa edição de vídeo? Me filmar linda e plena. Então, às vezes, até o fato dela estar ali olhando pro espelho e, às vezes, ser obrigada a olhar no espelho para ver se tá executando o movimento certo, para ver se o braço tá alongado. Tudo isso, às vezes, é algo que já tira elas dessa rotina de não se enxergar. A sua atratividade e a sua sensualidade não vem da sua aparência física e das suas medidas corporais.